Paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Muito prazer, tá? Me chamo Diego Luz, sou o líder de jovens da congregação Rio Branco, em São Leopoldo, tá? E hoje eu vou trazer uma palavra abençoada aí para vocês, tá? A palavra ao qual eu vou trazer aqui para vocês está no Evangelho segundo escreveu Mateus, tá? No Mateus capítulo 26, e vou ler ele no versículo 39 apenas, tá? Onde vai falar ali que Jesus ora no Getsemane. Versículo 39 vai dizer assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Está falando de Jesus. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então aqui a gente vai ver Jesus Cristo neste momento que ele está prostrado, falando com o Pai, tá, sobre o que iria acontecer com ele. Ele ia passar ali pela cruz, ia passar por todo aquele vitupério, todas as difamações que ele passou. Mas quando a gente vai trazer para o contexto atual, né, tá chegando o período da Páscoa, onde muito mais do que chocolate, muito mais do que bombons caríssimos, que a gente vai encontrar nos mercados, existe uma lembrança, tá, que vem à tona para todos nós cristãos, que é uma gratidão ao que Jesus Cristo fez por amor a cada um de nós. A palavra de Deus vai nos dizer isso, que ele se entregou por amor a cada um de nós na cruz do Calvário. Então veja bem, ele passou por todos os vitupérios, toda a dor que ele sentiu, cansaço, as pessoas xingavam ele, tratavam ele como ele fosse um ladrão, alguém que cometeu um crime hediondo, tá? E ali ele foi trilhando até o seu sacrifício, tá? Então a gente sabe que no terceiro dia ele ressuscitou, apareceu para alguns discípulos e depois subiu aos céus. Mas o que o Espírito Santo tocou no meu coração para passar a cada um de nós aqui, né, neste momento, né? É que para tudo existe um processo. Jesus Cristo ele passou pelo processo aonde nos deu a oportunidade de sermos salvos, de estarmos aqui hoje, podendo ouvir essa palavra, eu ter essa oportunidade de poder falar do Evangelho. Então, pelo processo que Jesus Cristo teve, do momento em que ele decidiu se entregar por amor a cada um de nós para nos dar a chance de nos voltarmos a ele, né? Lembrando que no passado a gente precisava ter um sacerdote que deveria estar com a sua vida bem, como é que eu posso dizer, bem... a palavra certa seria bem de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, sem pecado, sem nada. Ali ele apresentava o sacrifício e ali sim o povo alcançava o perdão dos seus pecados. Hoje em dia para nós é diferente, através da graça, do sacrifício na cruz do Calvário, aonde foi rasgado o véu do templo, né? Se rasgou ali onde a gente tem livre acesso ao Pai. Então veja bem, que em tudo na vida há processo, e nós, enquanto jovens, existe um processo existe processos que eu posso dizer assim para tudo na nossa vida. Tu quer comprar um carro, existe o processo de você guardar o dinheiro, de você separar um dinheirinho semanal, talvez diário, mensal, para você trilhar aquele objetivo que é comprar o seu carro. Talvez você queira acessar uma faculdade, existe um processo de estudo, você fazer ali o Enem, alcançar o ProUni, alcançar talvez uma faculdade 100%, é um processo para você alcançar aquilo que você deseja. E Jesus Cristo ele passou pelo processo que foi bem complicado, bem ruim. Talvez nenhum de nós aqui conseguimos passar por isso. Talvez a gente chegasse naquele momento que o pessoal escolhesse Barrabás ao invés de Jesus Cristo, ao invés de nós iríamos ter desistido, né, do povo, do ser humano. Porque por mais sacrifício que Jesus Cristo fez, nós sempre negamos ele, sempre escolhemos o outro caminho, o outro lado. E através disso, aqui, jovens, que eu queria trazer para vocês é que Jesus Cristo, naquele momento que ele se sacrificou na cruz do Calvário, se entregou a cada um de nós, nos dando uma nova oportunidade para alcançarmos a nova morada que ele separou para cada um de nós. Assim também nós devemos trilhar um caminho diariamente, que é escolhermos o maior processo que Deus ele entregou para cada um de nós, que é o processo de salvação. Então, cada dia que nós, enquanto jovens, enquanto moços e moças na presença de Deus, possamos escolher seguir a vontade de Deus. É um processo de salvação, é um processo de dizer não para a carne, dizer não para os manjares do mundo, para estar no caminho de Deus. É escolha, é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para podermos estar todo dia escolhendo nos apontar a Ele, escolher a estar com Ele, a negar tudo o quanto o mundo nos oferece, que possamos ser assim como aquela flor, o girassol, que é onde o sol, a cada momento do dia que o sol ele vai andando, o girassol ele vai acompanhando o sol, aonde o nosso Jesus Cristo andar, caminhar, nós possamos olhar para Ele, sempre trilhando esse caminho com Ele. E o processo de Jesus Cristo foi muito, muito complicado. Assim também como é um processo complicado, o processo de salvação.
Cada dia a palavra de Deus vai nos mostrar que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida e é um motivo de nós não sermos consumidos. Imagine, se Jesus Cristo não fosse misericordioso, se Deus não tivesse estabelecido a sua misericórdia sobre nossas vidas através da sua graça, nós a cada manhã, com os pecados que nós acumulamos durante um dia anterior, nós seríamos consumidos. Mas através da sua misericórdia, Ele tem nos alcançado todos os dias. Talvez você está vendo esse vídeo de manhã e só pelo fato de você respirar, só pelo fato de você estar vendo esse vídeo, é motivo de nós levantarmos as nossas mãos aos céus e glorificarmos o nome de Jesus, porque Ele tem nos alcançado, a sua misericórdia ela tem nos alcançado. A cada manhã Ele nos relembra do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos dando uma nova oportunidade para fazermos a diferença nessa terra, sermos sal nessa terra. A palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos ser sal nessa terra para salgar e não sermos insípido, porque o sal insípido ele é jogado fora e pisado pelos homens. O que serve o sal se não para salgar? Se nós vamos fazer uma comida, ou sua mãe vai fazer uma comida, e esse sal não salgar a comida, não dá sabor à comida, não serve para mais nada. Ele é apenas jogado no chão. Talvez existem localidades em determinados desertos, onde esse sal ele fica no chão, e de nada mais serviria do que apenas ser pisado para aquelas pessoas que trilham esse caminho. Então, que nós possamos ser o sal dessa terra, salgar, dar sabor, ser a luz do mundo, iluminarmos no meio das trevas, porque sabemos que onde há trevas, ali no momento que nós chegamos trazendo luz, ali o inimigo ele não tem vez, não tem poder sobre as nossas vidas. Então, existe um processo que é estabelecido sobre a vida de todo crente. Jesus Cristo não prometeu que nós iríamos ser muito abençoados, queríamos ter uma vida muito boa nessa terra. Nós iríamos passar por perseguição, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho. Pessoas escarnecendo a nossa fé. É um processo que nós devemos trilhar, nós devemos guardar a nossa fé e defender ela com unhas e dentes. Sermos fortes em dias tão complicados como é o dia de hoje. Então, meus jovens, saibam que o processo de Deus nas nossas vidas, ele é um processo abençoador, porque todos nós enquanto jovens decidimos tomar uma posição, estarmos de pé na presença de Deus como soldados, né? E aqui também a camisa um pouco sugestiva, né? Mas nós estarmos como soldados na presença de Deus, a gente tem que saber que o que o nosso comandante mandar, amém, nós vamos trilhar, porque sabemos que quando a gente olha para todo o cenário mundial, não tem escapatória. A única escapatória, a única oportunidade que nós temos de fugirmos de todo o mal que essa terra está passando é estarmos na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, o que está lá no Salmo de número 91 se torna eficaz. Aquele que habita na sombra dos esconderijos do Altíssimo e descansa, aí vai transcorrer todos os beneplácitos que Deus tem preparado para cada um de nós, para aqueles que amam a Ele, aqueles que decidem fazer a diferença nessa terra. É o processo que nós precisamos trilhar. E quando nós olhamos aqui para Jesus orando no Monte do Getsemane, a gente vê que Ele sabe o que Ele vai passar. Jesus Cristo ele orou ao Pai dizendo, ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Olha as dores, tudo que Ele ia passar. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então Jesus Cristo ele sabia o que ele ia passar, o processo derradeiro, o processo tão doloroso que ele ia passar. Mas ele orou dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade. Há uns anos atrás, o líder de vocês, o presbítero irmão Moisés, que foi meu líder, tá? Então eu sou muito feliz em ter ele na história da minha juventude como um dos meus líderes, que foi o mais importante. Foi um momento bem complicado na minha vida que eu passei anteriormente, depois passei posteriormente. Os ensinamentos que eles deram, tá? Tanto o presbítero irmão Moisés e a Sandrine nos deram, foi de grande valia, tá? Para minha vida. Quando eu olho e lembro numa campanha que ele fez, onde foi usado como tema Isaías capítulo 6, onde fala a quem enviaremos e quem há de ir por nós. E ali, então Isaías vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então que nessa última hora nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa última hora, para pregar o teu evangelho, para falar nos quatro cantos desse Brasil, em Sapucaí, em São Leopoldo, do teu evangelho. Deus me usa
para falar do teu evangelho na minha escola, me usa para falar do teu evangelho no meu trabalho, na minha casa, se caso meus pais não forem convertidos. Mas que Deus venha nos usar nessa última hora, porque é o processo que nós devemos trilhar enquanto cristãos, enquanto defensores do evangelho nessa última hora. Pois lembre-se que o inimigo tem ganhado terreno nessa última hora, mas nós, enquanto cristãos, devemos vestir as nossas armaduras, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, e ali também indo na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo, e também vencer o inimigo fora das quatro paredes da igreja, seja na escola, que Deus possa te usar, que Deus possa te usar como sal, como luz nessa última hora, tá bom? E para fechar, já são quase 11 minutos de vídeo, tá? Mas para fechar, gostaria de deixar uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, tá? Que vai dizer assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Versículo 4: e eles lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Veja só que Deus enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Ele preparou uma nova morada, uma terra, uma nova Jerusalém, uma terra totalmente adornada, nos esperando para que nós possamos estar juntamente com Ele, onde a palavra de Deus vai nos mostrar que lá não haverá sol, porque Ele, Deus, iluminará a nova Jerusalém. E que isso possa estar fitado nos nossos corações, jovens, que nós possamos olhar para o nosso Redentor, não olhar para a direita e na esquerda. Por mais tristezas, angústias que nós possamos passar nessa terra, Ele prometeu que irá enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Que se nós caso estivermos passando por ansiedade, por depressão, por difamações, escárnio na nossa fé e nos encontramos tristes, que essa palavra de Deus ela venha trazer refrigério para nossas almas, trazer esperança, porque é um processo que Deus estabeleceu sobre nossas vidas e há uma promessa que Ele entregou para cada um de nós, uma nova morada, uma terra celestial, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia, mas sim total alegria por estarmos junto ao Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração. Talvez eu não sei o momento que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Ouvindo essa palavra, mas que ela possa ser uma palavra que venha te abençoar e que talvez você possa estar passando por dias tão complicados, dias tão difíceis, mas saiba que Ele irá enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima um dia, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, jovem, e que caso você não saiba ainda o que Deus tem para a sua vida, comece a orar, curva a sua cabeça, comece a falar com o Pai e Deus vai te mostrar, tá bom? O que Ele tem preparado para você, seja ser um pregador da palavra do Senhor, seja um levita na casa do Senhor, seja talvez um dizimista futuramente quando estiver trabalhando, e ali, através do seu dízimo ser usado para sustentar aqueles que estão no trabalho de campo missionário, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a liderança, o presbítero irmão Moisés e a diaconisa Sandrine, tá? E muito obrigado por essa oportunidade de poder falar da palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe.